dizendo, o documento que eu fui responsável, né, estimativas anuais de emissão de gás de efeito de estufa no Brasil, também produzido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, né, ele é um documento extremamente descritivo, tá? Extremamente descritivo, porque ele faz nada mais do que apresentar uma estimativa da quantidade, certo, de gases que foram liberados no Brasil, né, gases de efeito estufa, num determinado período de tempo, qual seja de 2016 a 2020. Então, não tem muitas análises sendo feitas, não há apresentação, abertura de cálculos, de procedimentos metodológicos, muito pelo contrário, ele fica sempre indicando o percurso metodológico aqui, seguir o percurso metodológico de outrora, né, ou seja, dos documentos que foram produzidos anteriormente. Num ou outro tópico, ele apresenta, diz que houve um ou outro ajuste, mas também deixa muito claro que ajuste foi feito. De modo que o que eu vou apresentar aqui é uma mera descrição, certo, de o que foi que aconteceu no Brasil com relação à emissão de gases de efeito estufa nos últimos 4 anos, considerando o período de 2016 a 2020. Tá? Então, saída, eu já gostaria de deixar isso aí claro. Certo? Essa é a 6ª edição desse documento. Ele sempre de 4 em 4 anos, certo? A série histórica, ela começa lá em 1990 e se estende aí até o ano de 2016, intervalo, na verdade, 2016 a 2020, e toda a base metodológica, certo? Para o levantamento desses dados, ela é retirada, toda ou quase toda, do já famigerado aqui para a gente, IPCC, né? Do já amplamente conhecido IPCC, a sigla em inglês, né, que significa Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima. Ok? Então, de maneira geral, é disso que nós vamos tratar. De saída também, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para uma coisa. A despeito do que, por exemplo, no meu caso, leigo, que de alguma maneira, até esse momento, me guiava pelo senso comum, mídia, basicamente, ao que parece, nós estamos fazendo o nosso papel. O Brasil, ele está cumprindo com o seu papel em relação às metas que foram estabelecidas nesses últimos anos. Eu digo a despeito porque se a gente acompanha mídia, como era o meu caso, até a leitura desses relatórios, até a entrada nessa disciplina, ao que parece é justamente o contrário. Nós não estaremos fazendo nada ou quase nada que preste. Né? E o relatório ele indica justamente o contrário. Outro detalhe que a gente precisa observar é que 2020 foi o ano de início da pandemia, certo? Mas vocês vão conseguir observar aí que, ao contrário do que pode indicar, as pessoas trancadas em casa e tudo, houve um aumento, pelo menos em alguns setores, nesse ano especificamente. De modo que a pandemia ela não teve uma interferência significativa na queda, certo? Que vai se concretizar aqui com os dados, com a exposição dos dados, desses gases de efeito estufa. Beleza? Bom, então, para as estimativas reportadas no documento, né, que nós estamos analisando, estou sempre com a capa ali ao lado, foram considerados dados públicos disponíveis aí nos mais diversos ambientes, periódicos, enfim, dados governamentais, né, da própria União, ou atualizações obtidas por meio das instituições colaboradoras para os anos além de 2016. Tá? Fazem parte das estimativas esses 5 setores aí que eu cito, tá? São os setores que aparecem no documento. O setor de energia, que é dividido em uma série de subsetores, o setor de processos industriais e uso de produtos, que junto com resíduos do último, são os únicos dois que apresentam um leve aumento, né, na emissão de gás de efeito estufa para esse período. O setor de agropecuária, que contribuiu significativamente para a queda da emissão desses gases. A gente também vai conseguir observar isso aqui em alguns gráficos, e mais nas informações mesmo que eu escolhi aqui para o slide. Uso da terra, mudança do uso da terra e floresta. Sim, aqui eu tenho sempre as siglas em língua inglesa, tá? A gente vai se furtar aí, e a parte dos resíduos,
São esses 5 setores analisados, todos eles divididos em vários subsetores. Beleza? Bom, aqui, para iniciar, já o dado que eu acho que é o mais importante do documento. Se vocês observarem, não dá para ler, mas emissões setoriais no Brasil, de CA2, de 1990 até 2020. Se vocês notarem aqui, nesse vermelho, já tudo. Se vocês notarem aqui, há um pico aqui, por volta do ano de 2003, 2004, na emissão desses gases, e depois há uma tendência de queda quase que contínua, com leves variações, certo? De modo que aqui eu tenho as emissões setoriais, cada uma dessas cores aqui, azul, são as emissões do setor de energia, vermelho, eu não decorei aqui as siglas, tá? Vocês me perdoem. Vermelho são os processos industriais, certo? O amarelo, as emissões do setor de agricultura, certo? O vermelho aqui, a emissão do setor de resíduos e, em verde aqui, a emissão do setor industrial. Beleza? Aqui. Então, notem que há uma tendência, como eu já disse, eu vim chamando a atenção, e mais importante do que essa tendência de queda é, de fato, algumas estimativas que estão previstas em um documento oficial, certo? Documento que prevê essas estimativas de quanto o Brasil poderia emitir de gases de efeito estufa, e nesse período aqui, de 2016 até 2020, todos os setores estão dentro dessas estimativas, está dentro dessa estimativa presente nesse documento que eu vou falar. O documento esse aqui, é esse decreto, que, se eu não estiver enganado, depois ele substitui um decreto anterior, tá? Decreto 9.578, de 2018, para o acompanhamento do Compromisso Nacional Voluntário, certo? De redução de emissões assumidos pelo país. São apresentados a seguir os resultados setoriais e respectivos limites de emissão para o ano de 2020. Então, cabe destacar que, segundo esse decreto, a projeção de emissão de gases de efeito estufa foi aí estimada em 3... agora me fugiu. Como é que eu... não é 3 milhões. Não, ponto. 3.263 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente para o ano de 2020. 3 mil milhões é 3 milhões. 3 mil milhões, né? Tá. 3 mil milhões. Eu acho que ele está entrando naquela... É isso mesmo, ele vai entrar, porque adiante ele começa a utilizar aquela unidade de medida de gigagrama. Que 1 gigagrama, se eu não estiver enganado, equivale a 1 milhão de quilogramas. Então, aqui são 3 mil milhões mesmo. São 3 mil gigagramas, tá, de dióxido de carbono acumulados no período de 2016 a 2020. Essa é a meta que o Brasil precisava cumprir, né, segundo esse decreto, de maneira voluntária, claro que orientado por documentos como o Acordo de Paris, que já foi citado aqui, mas essa é a meta que a gente buscava, ou que nós buscávamos seguir, certo? Então, uma vez que as emissões totais em 2020 se situaram aí em 1.675,76 milhões de toneladas, certo? Qual era a meta? Aqui, 3 milhões. O que foi que nós conseguimos? 1.675 milhões. Exato. O que significa 48,2% abaixo das emissões projetadas pelo decreto, que depois foi decreto de 2010, que depois foi substituído por esse 2018. Esse dado eu realmente fiquei absolutamente surpreso. Se o Brasil fosse um grande consumidor do país, do mundo, eles assim, Estados Unidos, ou vocês se adequam, ou vocês... Se nós fôssemos atores, né, significativos dentro desse processo geopolítico, econômico, global, certamente. Tá? Mas não é esse o caso, nós temos um protagonismo de um ponto de vista da educação ambiental como um todo. Eu acho que esse dado aqui reflete isso de maneira praticamente absoluta,
tá? Mas, enfim, a gente não, por falta dessa, como é que eu posso dizer? Esse destaque nesse cenário geopolítico, econômico internacional, aí nós não temos nada a ensinar para ninguém. Ou os dados do decreto, né? Eles, de alguma maneira, conseguem super valorizados, né? Estimados. Exato. Você tem razão, eu me fiz essa pergunta, João. Eu não fui atrás de questões de tempo mesmo, de ler o decreto, de fazer comparações, por exemplo, com o Acordo de Paris, com outros acordos internacionais, que eu acho que é importante, mas eu pensei nisso, mas fiquei assim, por que essa, vamos dizer assim, essa superestimação de lançamento de gás de efeito estufa? Só lembrando que isso aqui também são decretos governamentais, né? Há interesses políticos por trás desses documentos. E isso pode aparecer para o bem ou para o mal. Né? Assim, vamos jogar a meta lá para cima, né? Para depois dizer que estamos bem, que estamos cumprindo a meta, ao invés, né? Também, a gente não era obrigado a ter filtro nas chaminés das indústrias. E de um tempo para cá, foi obrigado a ter filtro nas chaminés das indústrias. E os carros passaram a ter catalisadores. Né? Hoje, eles têm bicos, muitos carros hoje já estão vindo turbinados, fazendo reaproveitamento do gás que sai, diminuindo a poluição. Obviamente, pegando um gancho com a fala de João há pouco, né, questões tecnológicas estão amplamente envolvidas aí, questões de política pública estão amplamente envolvidas. O mais interessante aí, não sei se você vai falar alguma coisa, se o trabalho tem isso daí, essa explicação, por que 2004? Pois não, o trabalho ele trata, como eu disse, ele é uma exposição deste período. Não faz nenhum tipo de análise ou comparação com períodos anteriores. Não apresenta, para além dessas informações aqui, desses gráficos, como esse. Cadê? Não, aqui para trás. Esse é 2004 é o pico. Exato. Não é como aqui os olhos, eu falei, rapaz, será que foi a abertura econômica, industrial do Brasil? Eu pensei que fosse um polo de neve. Né? Olha, aqui eu tenho o início da era PT, né? Aí eu não sei se 2 anos, 2 anos e meio, se é suficiente. Claro que teve uma série de incentivos à indústria aqui, subsídios e tudo, que se estenderam. Mas se você notar, esses subsídios eles se estenderam. Sim, certo? Mas o gráfico não indica isso, porque o gráfico indica queda. Né? Mesmo nesses períodos. Essa queda começou a partir de 2004. 2004 é o pico, de 2005 em diante é uma queda e aqui é quase Sim, é uma estimativa de emissão de gases. Então, ela produziu bastante progressivo, mas no início do governo de Lula foi onde teve o maior aperto da parte ambiental. 2004, se eu estiver errado, foi quando o Brasil tinha esse protocolo de Quibus, uma delícia. Um dos signatários, né? Não está especulando, depois você traz essa resposta. É claro que aquele tipo de especulação, eu não fui atrás desse papel, é muito. À frente, para não perder o significado. Ok, esse gráfico aqui também é interessante. Por que esse gráfico é interessante? Essa linha aqui, pessoal, marca o máximo, assim, o limite máximo de gás que nós assumimos emitir. Nós podemos ir até aí, certo? Aqui eu tenho em cinza mais claro o compromisso, o compromisso máximo em cinza mais escuro, certo? E aqui em cinza mais claro o compromisso mínimo para emissão de gás. E se vocês notarem, nesse período aqui, especialmente de 2016 até 2020, as barras estão sempre abaixo de todas essas metas e de todos esses compromissos que foram firmados nesse decreto. O limite estava aqui, nós precisaríamos fazer pelo menos isso daqui, era o limite mínimo, compromisso mínimo, tá? E no máximo essa outra parte aqui. De qualquer maneira, estamos
né, nesse período estudado, sempre abaixo desses indicadores, certo? E aqui, claro, tem a série histórica completa, desde 1990 até 2020. Tá? Aí, daqui para frente, a apresentação vai se limitar a dar alguns indicadores sobre cada um daqueles 5 setores que foram citados no início. A gente voltou a extrapolar essa meta aí em 2020. Aí o relatório, os dados não trazem, isso aí vai ficar para esse próximo quadriênio, né? Que vai de 2020, acho que até 2024. Anota aí, meu professor. Certo? A turma da próxima cadeira aí. Então, observe, o setor de energia, ele contabilizou, né? Essa quantidade aqui, 3.809.484 gigagramas de CO2 em 2020, representando aí 23,2% do total de emissões brasileiras, certo? As emissões do setor são predominantemente de gás carbônico, no setor de energia, 94,2% desses gases é basicamente gás carbônico, o qual ocorre pelo processo de combustão de combustíveis ou dos combustíveis fósseis. Em relação a 2016, houve uma redução aí de 8,3% dentro do setor de energia. Tá? No setor de processos industriais, né, e produtos de uso, PPU, o setor emitiu aí 101.936 gigagramas, ou seja, milhões de toneladas, tá, de CO2 em 2020. Isso significa, como nós somos um país pouquíssimo industrializado, né? Pouquíssimo industrializado. Se você for comparar com o dado anterior, ó, o setor de energia gera quanto? 23,2. Setor de indústria, aqui está todo tipo de indústria que você possa imaginar. Quanto de CO2 ou quanto é responsável pelos gases de efeito estufa? 6,1, certo? Do total acumulado. Sim, sim. Então, nesse setor de indústria, né, foram considerados esses subsetores. Eu queria chamar a atenção aqui, porque depois tem um gráfico que aparecem informações mais precisas, pelo menos sobre algum desses subsetores. Então, a indústria mineral, a indústria química, a indústria metalúrgica, produtos não energéticos, tá? Estão todos os subsetores listados aqui. Desses subsetores listados, tá? Os que mais contribuíram, a indústria metalúrgica, 52,1% de tudo que a indústria poluiu, vamos dizer assim, a indústria de maneira geral, os processos industriais de maneira geral, 52% vem da indústria metalúrgica, certo? E 22% do cimento, da produção de cimento. Pegando o lá do trabalho, por isso que essa tecnologia, muitas dessas naqueles quadros finais. Com 22, tá? Não, 54. exatamente. Só que aqui notem o seguinte, a produção de cimento, ou seja, eu não estou nem falando da indústria mineral inteira, estou falando de um subsetor de um subsetor. Se vocês notarem, eu acho que se a gente fosse fazer as contas percentuais aqui, a indústria do cimento é certamente a principal, a que mais contribui para o processo de emissões do setor de processos industriais. É aquilo, né? Porque só... Exato. Isso aqui, só, João, rapidinho, aqui pertinho, lá na região do Cariri, certo? Na Chapada do Araripe, nós temos uma indústria de cimento lá, no município de Barbalha. Você vai, inclusive, é uma das estradas que dá acesso aqui, quando eu vou visitar a minha família, eu faço esse percurso. Você sobe Barbalha e vai para uma região conhecida lá, que é a região dos balneários, Caldas, Arajara, entre os outros balneários, e nessa via tem uma indústria de cimento, inclusive muito antiga lá na região. E é impressionante, é de fato impressionante. Já foi Poti, eu não sei se hoje ainda está arrendada a Poti, isso aqui é uma fábrica gigantesca. Já foi aquele Zebu, certo? Aí, Nassau, enfim. Não sei se é tudo do mesmo grupo, só com diferença de marca, mas enfim. O que eu queria chamar a atenção é que é impressionante a diferença da vegetação, a diferença do clima, a diferença visual no entorno dessa fábrica
dos entornos dessa fábrica. Você vai passando e você vê tudo branco. E do outro lado da Chapada, a gente você segue, né? Sim, do outro lado da Chapada tem um polo GC, só que aqui eu estou um pouquinho distante. Vamos lá. Eu estou aqui, Barbalha, no vale aqui fica Juazeiro do Norte, aqui do outro lado fica a cidade do Crato. O acesso ao polo GC, ele se dá pela cidade do Crato. Você sobe a Chapada no Crato, desce lá na região de Araripina. Você pode descer no Exu, terra de Luiz Gonzaga, que não tem indústria, né, polo gesseiro lá, ou você pode seguir um pouco mais em frente, em direção ao Piauí, e depois quebrar para Pernambuco, aí vai cair lá em Araripina, que é o centro do polo gesseiro aqui do nosso estado. Exatamente. Eu desci uma vez uma estrada que tem lá em cima, e ela veio querendo assim, beira da serra assim, que era uma cidade bem baixa, um riacho lá que pegava os peixes. Outro dado que eu gostaria de chamar a atenção. Não sei se é específico desse trabalho. Por que ele é percentualmente muito elevado? Por causa dos altos fornos. Calor. Exatamente. Exatamente. Você tem que ter ali uma combustão muito elevada. Normalmente são termoelétricos que são usados. Aí eu vou chegar no que você falou. Só que houve nesse período, não sei se exatamente esse período de análise, está havendo a substituição dos altos fornos por fornos automatizados. Né? Mas mesmo assim, ainda tem a questão da energia. Se eles estão utilizando energia elétrica com base na solar, por exemplo, hoje, ótimo. Se continuam com combustão fóssil, madeira. Infelizmente, o documento também não faz essas indicações de maneira clara. O que é que eu digo de maneira clara? Ele indica muito os símbolos químicos dos gases que são liberados e que produzem todos esses trajes e chegam nesses percentuais. Eu não sou da química, tem muita informação ali que a gente não tem condições de realmente ir atrás de detalhes, mas eu estou de acordo com você. Eu fui uma siderúrgica, né? Eu fui uma metalúrgica. Eu importava equipamento para tudo, inclusive para altos fornos. E o processo produtivo, por exemplo, do alumínio, aqui da química aí me ajuda, se não me engano, sai muito, mas sai muito óxido de alumínio, que é o AL2O3, se eu não me engano. É isso? Então, possivelmente. Sim, certamente. Agora, outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção para passar aqui é a interferência da indústria eletrônica, que a gente associa à tecnologia, avanço tecnológico. Os valores, né, que essa indústria produz, eles são insignificantes. Seja porque ainda é uma indústria muito jovem para a realidade brasileira, seja porque aqui são utilizados métodos, processos produtivos, né, que agridem menos, que geram menos emissão de gases de efeito estufa. Certo? Aqui um quadro, né, com um gráfico também da série histórica completa, de 1990 até 2020. Como eu disse, ele é um dos dois setores que nós temos uma tendência aqui, de um leve crescimento, né? E aqui as cores aqui são indicadas por cada um do setor, tá? Indústria metalúrgica, produção de cal, aqui na verdade já é um subsetor, certo? Cadê? Indústria química aqui em vermelho, beleza? Indústria eletrônica aqui em laranja. Então, é um gráfico que apresenta aí a evolução histórica de setores ou subsetores, beleza? É um gráfico crescente. É um gráfico crescente. Como eu disse lá no início, a indústria, os processos industriais e a parte de resíduos são os dois únicos como é que eu posso dizer? Os dois únicos setores que têm uma tendência de crescimento. Tá? Aqui eu até acho normal, né, pelo próprio processo de industrialização que o país passa, que o mundo passa. Certo? Então, aqui o setor agropecuário, tá? Responsável aí por 670,5 milhões de quilos, tá?
em 2020, representa aí 28,5% do total de emissão brasileira e apresentou uma redução aí de quase 2% em relação a 2016, certo? O subsetor de fermentação entérica foi o mais representativo, com uma contribuição aí para baixo, né? Total de 57% do total das emissões no ano de 2020, seguindo aí pelos subsetores de solos manejados e de manejo de dejetos, beleza? Aí os subsetores cultivo de arroz e queima de resíduos agrícolas foram os que contribuíram com a menor parcela dentro da agropecuária. Eu fiquei me perguntando o porquê do arroz, né? E aí depois o próprio documento indica isso, mas eu também veio a lembrança, bom, o arroz é basicamente cultivado em áreas inundadas, né, permanentes ou não. O próprio dado aqui, ele está aqui, eu tenho, me perdoe, tá? Como sempre, falta de espaço aí, mas ainda foi copiar e colar. Em azul aí são a emissão de inundações contínuas, certo? Irrigação por inundações temporárias. O terceiro, infelizmente, eu não consigo ler aqui. Mas é um gráfico referente aí à produção de arroz. Tá? Agora, os dois últimos, uso da terra, mudança do uso da terra e florestas, responsável aí por 38%, né? Eu achei um dado considerável, 38% do total. A emissão desse setor ali, predominantemente de gás carbônico, 93,6% dos gases emitidos é gás carbônico, os quais ocorrem aí devido à conversão do uso e cobertura da terra, associado principalmente ao desmatamento, mas também ao resultado líquido dos processos florestais madeirais. Então, desmatamento, utilização de madeira, então não teria como ser diferente. Tá? Aqui as emissões líquidas de CO2 das transições de uso e cobertura da terra por bioma. Tá? Observe que o que apresenta maior oscilação aqui é... Cadê a... Desculpa. Floresta tropical, né? Não, aqui é o bioma da Amazônia. Certo? Eu só estava querendo conferir se era Amazônia ou, na verdade, desculpa. Cerrado, não? Oi? Não, aqui o azul. O azul. Amazônia? O azul aqui é Pantanal. Certo? É o Pantanal. O azul é o Pantanal? É. Aí eu tenho Cerrado aqui, ó. Ok? Eu chamo a atenção para o nosso bioma, que é o bioma da Caatinga, que é esse laranja aqui, ó. Bioma da Caatinga, que tanto chama a atenção a linearidade desse dado, né, desse gráfico, certo? Ou seja, a gente praticamente emite praticamente a mesma coisa ao longo dos anos, certo? E a nossa contribuição dentro desse processo como um todo, como sendo uma contribuição ainda muito pequena, se comparada especialmente ao Pantanal, certo? E ao Cerrado. Só lembrando que o Pantanal, ele cobre boa parte ali do centro-oeste brasileiro, enfim, grandes concentrações, né, plantação de soja, milho, algodão. Sim. Aquele maior que está em primeiro lugar, a maior emissão é o Pantanal. E o segundo é o Cerrado. O segundo é o Cerrado. Agora, o Amazônia está aqui, é um azul escuro que está se confundindo aqui também com esses outros. Aqui eu tenho a Amazônia, aqui eu tenho o Pampa e eu tenho a Caatinga. Quase que como? Sim, é o que a gente estava acabando de comentar aqui, certo? Gado, como a proximidade com o próprio cerrado, desmatamento para a produção de grãos, enfim. Mas aí é considerado o valor total de emissão ou leva em consideração também pelo tamanho aqui, do bioma? Não, aí é o valor total de emissão. O documento não fala em proporcionalidade nesse sentido aí, não. Não, isso, não tem proporcionalidade entre os biomas, não, certo? Estou olhando aqui, parece que é a Amazônia. É a Amazônia. Eu também achei. Professor, aqui é a questão da cor mesmo. É a Amazônia? Não, assim, a gente está falando, aparece
o Brasil, o que joga o Brasil para baixo, na questão da emissão, o Brasil, Amazônia. Bom, vocês me perdoem, eu estou com o dado da tela, então eu confundi aqui, mas ok. Eu quero ver a cor, a questão da Amazônia. Bom, aí só o gráfico me enganou, as cores aqui me enganaram, mas Cristiano. Mas até pela extensão da Amazônia, Amazônia é legal. Então, me desculpe. Então, o que eu tenho aqui na Amazônia, Cerrado, aqui está correto, Cerrado. Beleza? Caatinga está correto, Cerrado está correto, Pampa está correto. E o Pantanal, ó, tem uma linhazinha aqui. A cor do gráfico me enganou. Tá vendo, pessoal? Eu não tinha lembrança. Não, daltônico não, mas as cores ali das linhas me enganaram. Aí vocês me perdoem. Tá? E, por fim, para encerrar, o setor de resíduos, tá? Responsável aí por só 4,2% do total de emissões brasileiras. E, como eu disse, esse setor, juntamente com o setor industrial, proporcionou, né, gerou aumento, aí se comparado com 2016, um aumento aqui até significativo de 10%. A emissão desse setor é do gás metano, basicamente 95,7%. Tá? Decorrente da decomposição aí de material biológico, exatamente, lixões, aterros sanitários, certo? 4,2%, professor. Representando 4,2% do total de emissões brasileiras. E ainda, isso indicando um aumento de 10% em relação à série anterior, que é a série de 2016. Tá? Ou seja, está faltando tecnologia. Mas lembrando que ainda não existiu um plano de restrições, né? Aí essas datas eu não tenho. Foi em 2010. A implementação foi aliás, durante a pandemia. Mas tem que estar fazendo agora, nem está fazendo. É justamente isso que vocês estão chamando a atenção. Observe quem é o principal responsável pela emissão de gases desse setor. Disposição de resíduos sólidos. É o mais representativo, correspondendo a mais de 60%, tá, dos gases gerados pelo setor de resíduos. Beleza? Bom, gente, eu vou passar aqui rapidinho agora. Então, pegando um gancho aí com as falas dos colegas que vieram anteriormente, manter o aumento, isso aqui está fora do texto já, são algumas considerações que eu gostaria de fazer. Manter o aumento da temperatura global dentro do limite de 1,5%, 1,5 grau, né, estabelecido por aquele modelo mais otimista que nós temos, certo? Será impossível sem a remoção de carbono. O IPCC, né, ele já traz informações concretas sobre isso, certo? Essas abordagens, elas podem incluir, né, as abordagens para a remoção do carbono. Soluções naturais, como sequestro de carbono e armazenamento de carbono em árvores e no solo, quanto tecnologias que fazem a captura do CO2 diretamente da atmosfera. A quantidade de carbono que precisará ser removida depende de quão rápido conseguirmos reduzir as emissões de gás de efeito estufa em outros sistemas e da extensão do excedente. E para onde é que nós vamos? Como deixa claro esse último relatório aí, manter o aumento da temperatura global em 1,5 graus ainda é possível, mas nós precisamos agir imediatamente. Todos os colegas que passaram aqui anteriormente indicaram isso. Tá? O mundo ele precisa atingir o pico das emissões de gases até 2025 e daí para frente reduzir pelo menos pela metade até 2030. Intervalo de tempo muito curto para a gente lançar mão de muitas estratégias, de muita tecnologia, de muita ação própria, pessoal mesmo, como já foi colocado aqui, para chegar nessa meta, né? Chegar nessa meta aí que está estabelecida até 2030. Você fala direto. E os riscos crescentes de seca, inundações, incêndios florestais e outros efeitos catastróficos das mudanças climáticas, esses são prazos que não podem se deixar passar. É isso. Deixa eu fazer só uma colaboração. Claro. Eu assim, chamar a atenção e analisando assim, os dados do Brasil, até colocou aqui o uso da terra, né, que é o maior percentual do gerador de dióxido de carbono. Né? Então, assim, o gargalo do Brasil, o Brasil é exemplo, assim, muitos áreas de redução, né?
principalmente na questão de energia, mas ainda tem um gargalo do desmatamento, principalmente na Amazônia. Na Amazônia é legal, né? E assim, só contextualizando, de forma até política, a gente vê